A mendiga negra surpreende e faz milionário ao encarar gêmeos cegos de maneira inusitada. As luzes de São Paulo piscavam em um ritmo frenético, refletindo a agitação da cidade. Mas no coração de um bairro humilde, a vida de Alexandre Almeida desmoronava. Ele era um pai que tinha investido tudo para curar seus gêmeos Samuel e Rafael, que nasceram cegos. Anos de consultas, exames, tratamentos em clínicas caras. O desespero se tornava parte da rotina. O tempo passava e a esperança se esvaía, mas a cidade, cheia de surpresas, estava prestes a fazer Alexandre repensar tudo. Foi numa manhã quente, enquanto ele caminhava com os meninos pela praça, que tudo mudou. Daniela Alves, uma mendiga de pele escura e cabelos desgrenhados, apareceu no caminho deles. Com um sorriso simples, mas penetrante, ela se aproximou. "Você não precisa ter medo do que não pode ver", disse ela, sua voz baixa, mas firme. Alexandre a encarou. Em parte cético, em parte intrigado. Mendiga! O que ela poderia saber sobre seus filhos? Mas algo na sua atitude era diferente. Ela não parecia pedir nada, mas sim oferecer. Sem mais delongas, Daniela propôs uma brincadeira. "Vamos usar a luz e as cores de um jeito que você nunca imaginou." A expressão confusa de Alexandre era misturada com uma chama de curiosidade. Daniela se posicionou debaixo do sol e começou a brincar com fitas coloridas. Os gêmeos, que por tanto tempo viveram em um mundo escuro, começaram a rir. Ela guiava a luz enquanto Samuel e Rafael faziam sons de alegria. Com um toque mágico, Daniel trouxe um novo significado à percepção das crianças. Os meninos passaram a reconhecer não apenas a presença dela, mas a energia vibrante ao seu redor. Era como se Daniela estivesse revelando um universo escondido e brilhante. Os dias iam passando e o vínculo entre Daniela e a família crescia. Alexandre começou a observar a alegria nos olhos dos gêmeos quando estavam com ela. O toque de suas mãos e o calor da presença dela pareciam despertar algo neles. Mas, numa madrugada, enquanto conversava com Daniela no café próximo, Alexandre ouviu algo que o deixou em choque. Ela comentou sobre médicos corruptos que trocavam diagnósticos falsos por dinheiro, jogando sonhos de famílias na lama. Como assim? Isso não era possível. A revelação era sombria. Ele sempre confiou nos médicos, mas agora questionava tudo. Ao mesmo tempo, um sentimento confuso crescia em seu peito. Poderia estar se apaixonando pela mendiga, uma mulher que desafiou sua visão de mundo e ofereceu a chance de curar seus filhos de uma maneira inesperada. Com a ajuda da nova médica da cidade, doutora Lúcia Soares, eles estavam decididos a investigar. Mas quanto mais próximos chegavam da verdade, mais perigosos os segredos se tornavam. Alexandre se viu em um labirinto, onde as forças obscuras lutavam para manter tudo como estava. Seria possível libertar os gênios e dar a eles a chance de não só ver o mundo, mas também enxergar o potencial que habitava dentro deles? Agora, enquanto os gêmeos riam durante a mais nova brincadeira de luz, o coração de Alexandre pulsava com a dúvida. Ele poderia confiar nos sentimentos de Daniela? E onde estavam os verdadeiros vilões nessa história? À medida que o tempo avançava, as respostas se tornavam mais nebulosas. E com isso, a pergunta ficou ecoando. Seriam eles capazes de quebrar as correntes que os prenderam por tanto tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! As risadas dos gênios ecoavam pela praça, um som doce que aquecia o coração de Alexandre. A luz do sol refletia nas fitas que Daniela brincava, criando uma dança de cores que encantava os meninos. Mas no fundo, Alexandre sentia um frio na barriga. Era um misto de esperança e medo. Acordar para as revelações do dia anterior o consumia. Então, em um instante, tudo mudou. Um grito, uma explosão de som abrupta cortou a atmosfera despreocupada, vindo do canto da praça. Alexandre virou-se, os instintos gritando. Era um homem, vestido de forma desleixada, agitando os braços freneticamente e gritando palavras ininteligíveis. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas os filhos de Alexandre ficaram paralisados, intrigados e, ao mesmo tempo, assustados. "Corram! Saiam daqui!" o homem berrou, frenético. As pessoas olhavam ao redor, mas o que elas não conseguiam ver era a verdadeira razão para o desespero dele. Um grupo de homens em motocicleta se aproximava em alta velocidade, cercando a praça. A adrenalina tomou conta de Alexandre, e ele puxou Samuel e Rafael para mais perto. O que estava acontecendo? Sem aviso, os homens em suas motos quebraram o silêncio da manhã. Um deles, de cara coberta, desceu rapidamente e se dirigiu ao homem. "Você não devia estar aqui", gritou ele, e antes que Alexandre pudesse entender, o homem do grito foi derrubado no chão. Os gêmeos estavam em choque, e a alegria que antes os preenchia foi substituída por uma expressão de medo. Alexandre, com o coração na garganta, tentou proteger os filhos, mas a cena era intensa e caótica. Foi então que ele viu Daniela, que até então estava à sua frente, mergulhar na multidão, em direção ao homem caído. "O que ela está fazendo?" pensou, a angústia crescendo. O que mais ela sabia que ele não sabia? Afinal, Daniela era só uma mendiga. Ou não! Ela alcançou o homem no chão e, num movimento surpreendente, revelou uma faca escondida sob seus trapos. "Não, não faça isso!" gritou. Não era apenas uma mendiga, era alguém que tinha um papel muito maior nesse jogo. Os motociclistas pararam e a tensão era palpável. Todos os olhos se voltaram para Daniela, que agora encarava os homens com um olhar firme e determinado. "A cidade não é sua!" ela bradou, e suas palavras ecoaram pela praça, revelando um poder que ninguém esperava. Alexandre ficou paralisado. Como ela poderia ter tanta coragem? Nesse momento, um dos motociclistas se aproximou, arregalando os olhos. "Você está atormentando o nosso negócio, garota. E agora vai pagar por isso." Então, algo ocorreu. O homem que antes estava no chão revelou uma identidade. Ela não era qualquer pessoa. Você é! A atmosfera pesada foi cortada por um silêncio abrupto. Alexandre ouviu isso claro como cristal. O homem no chão não era um simples pedinte, mas um ex-agente da polícia que havia sido dado como desaparecido anos atrás. E Daniela estava ligada a ele de uma maneira que ele nunca imaginou. O caos tomou conta enquanto ele tentava processar a revelação. Enquanto a situação explodia ao seu redor, Alexandre se perguntou:
Quem era realmente Daniela? E o que esse passado escondido significava para os gênios? Ele não tinha ideia de que a verdadeira luta ainda estava por vir e que as respostas que ele procurava estariam entrelaçadas em verdades obscuras que mudariam tudo. Enquanto a tensão na praça alcançava um clímax insuportável, os olhos de Alexandre fixaram Daniela, mas algo profundamente confuso se formou dentro dele. O homem no chão não era um simples pedinte, e as complementaridades entre ele... O que é aquilo? Um clarão ofuscante vindo da direção oposta da praça. Alexandre não teve tempo de processar. Um carro surgiu com força desmedida. O veículo despencou em direção ao tumulto e todos ficaram paralisados. Com um ruído ensurdecedor, o impacto foi devastador. O carro colidiu com uma das motos, lançando um dos homens para o alto como um boneco. Gritos, uma cacofonia de desespero. Alexandre, agarrando os meninos, se lançou para o lado, mas não antes de visualizar o rosto de Daniel, agora pálido como a neve. No meio do caos, seus olhos se arregalaram quando ela gritou: "Cuidado!" Mas o aviso foi tarde demais. Com um golpe estrondoso, o carro parou e a poeira levantou-se como um véu diante da realidade que se apresentou. Alexandre lutava para ver através da cortina de sujeira e confusão. Quando a poeira assentou, ele se deparou com uma cena que o fez tremer. Na calçada, um corpo se estirava. Era o motociclista. "Não, não pode ser!" murmurou, mas o que mais o abateu não foi a visão, mas o reconhecimento no olhar de Daniela. Ela estava em choque, mas o que a afetou mais foi o sorriso sombrio que se formou em seus lábios. Uma expressão que não se parecia em nada com a mulher bondosa que havia entrado em sua vida. "Você o matou!" gritou um dos homens, apontando para a cena sem saber se devia correr ou ficar. O olhar de Daniela se tornou intenso. Algo mudara dentro dela. O que era coragem agora pulsava com raiva. Ele sabia demais. A afirmação derradeira ecoou pela praça. Um tipo de frenesi inflamou o ambiente. Aquela mendiga, que antes apenas parecia uma mulher em busca de bondade, de repente estava revelando uma nova faceta, uma face oculta, violenta. O passado dela estava se desdobrando como um livro que nunca se imaginou abrir. Alexandre se sentiu tonto. Como a mulher que cuidava de seus filhos se transformou em alguém capaz de causar tanto sofrimento? E mais Daniela escondia. A confiança que havia começado a construir ruía diante daquela verdade horrenda. Enquanto os homens ao redor hesitavam, uma disputa silenciosa torna-se aparente. Ninguém sabia quem era realmente Daniela, e a pergunta que pairava no ar era: que significava essa revelação para os gêmeos? Os motociclistas se dispersaram, mas a fragilidade da situação só aumentava. Alexandre olhou para os meninos que agora observavam tudo em silêncio, percebendo que, ao olhar para eles, ele tinha perdido a inocência. E os meninos estavam agora envolvidos em um jogo perigoso. "Daniela, sua voz falhou, mas o que dizer? O que fazer?" Os olhos dela refletiam a confusão e um toque de algo mais sombrio. Havia segredos que não eram apenas o que parecia. Nesse momento, Alexandre sabia que precisava descobrir a verdade. O que mais poderia estar escondido? As revelações que viriam poderiam ser muito mais devastadoras do que qualquer um imaginou. E com isso, os sussurros de seu coração estavam claros. O que realmente estava em jogo? E quem era Daniela?
Verdadeiramente! Ao olhar para o chão, a cena se tornava mais do que clara. Mortais laços entrelaçados em uma tapeçaria de segredos fatais. A batalha estava longe de acabar. A tensão na praça era como um fio prestes a se romper. Alexandre olhava para Daniela, confuso e atordoado. O que ela tinha se tornado? A mulher que trouxe risadas e luz para seus gênios agora estava quase irreconhecível. E enquanto todos encaravam o corpo jogado no chão, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. De repente, um grito cortou o ar pesado. Mãe! Era um garoto, não muito mais velho que os gêmeos, que correu em direção ao homem caído. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e desespero. Alexandre ficou paralisado. O menino sabia quem era aquele homem. Ele parecia familiar. O garoto se ajoelhou ao lado do corpo, o rosto contorcido de dor. Pai, não... As palavras do garoto ecoaram na mente de Alexandre como um eco distante. A cena se tornara ainda mais confusa. O motociclista, agora estirado, não era apenas um desconhecido. Era o pai do menino desesperado. E naquele instante, o caos se transformou em pura inevitabilidade. Alexandre olhou para Daniela, procurando respostas. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, os olhos fixos no chão. Então, algo nos olhos dela mudou. Uma ferocidade intensa surgiu. A cidade vai pagar! Ela gritou. Mas o peso da frase não caiu apenas sobre os motociclistas. Era como se todos ao redor sentissem o impacto das palavras. Uma tempestade se formando no horizonte. O que você sabe sobre isso? Alexandre exigiu, mas sua voz soou mais como um lamento. Daniela virou-se, o olhar desafiador, mas algo se quebrou ali. Eu sei que eles não vão parar. Eles sabem quem eu sou. O coração de Alexandre acelerou. Quem era ela de verdade? Uma luz estranha iluminou seu rosto. E ele teve um súbito vislumbre do passado dela. Algo horrendo. Algo que se escondia sob a superfície. Num instante, a praça se tornou um liquidificador de emoções. As pessoas estavam gritando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a maioria só sabia uma coisa. A vida deles estava prestes a virar de cabeça para baixo. O filho do motociclista olhou para Alexandre. Você sabia? Sabia que ela era uma criminal? As palavras caíram como uma bomba e Alexandre sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? O sangue lhe subiu à cabeça. Como assim? Ele não queria acreditar. Daniela, a mulher que havia se mostrado uma bênção, se transformara em um perigo aterrador. Como ele não viu isso antes? As peças começaram a se encaixar em uma montagem grotesca. As fitas coloridas, os risos dos gêmeos. Tudo aquilo? Um plano disfarçado? E então, como se tivesse lido seus pensamentos, Daniela falou. Eu não queria isso, Alexandre. Mas eles têm segredos. Eu estou aqui para expô-los. Antes que ele pudesse processar a avalanche de palavras, um motor rugiu ao longe. Uma nova moto se aproximava, mais barulhenta e ameaçadora. Alexandre olhou para Daniela, que agora, pálida como um fantasma, murmurou, é eles! Eles estão aqui! O medo tomou conta de todos novamente. As pessoas começaram a correr em todas as direções. O garoto, ainda ao lado do pai caído, parecia congelado. A adrenalina tremeu nos músculos de Alexandre enquanto ele puxava Samuel e Rafael para perto. Vamos! Gritou. Mas um movimento rápido de Daniela o fez hesitar. Você não entende. Eles não vêm só por mim. Disse.
agora com a voz embargada. Eles vêm por você, por seus filhos. E nesse momento, a verdade devastadora e impiedosa atingiu Alexandre como um soco no estômago. O que Daniela revelou, a vida que ela levava e a força que tinha, tudo isso era uma armadilha. O que você sabe sobre os gêmeos? Ele perguntou, uma questão carregada de medo e desconfiança. E no instante em que ela ia responder, a moto soltou um grito agudo. O som cortou o ar e uma sombra enorme se lançou contra eles. Alexandre olhou para cima, cercado pela escuridão de um segredo que poderia consumir tudo. A revelação estava à beira do abismo, e ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Daniela! Ele gritou, mas a resposta dela se perdeu no caos, enquanto a praça se transformava em um campo de batalha, e a vida de seus filhos pendia por um fio. O mistério pairava no ar, agora mais denso e ameaçador do que nunca. O que viria a seguir poderia mudar tudo. A tensão na praça era como um fio prestes a se romper. Alexandre olhava para Daniela, confuso e atordoado. O que ela tinha se tornado? A mulher que trouxe risadas e luz para seus gêmeos agora estava quase irreconhecível. E enquanto todos encaravam o corpo jogado no chão, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. De repente, um grito cortou o ar pesado. Mãe! Era um garoto, não muito mais velho que os gêmeos, que correu em direção ao homem caído. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e desespero. Alexandre ficou paralisado. O menino sabia quem era aquele homem. Ele parecia familiar. O garoto se ajoelhou ao lado do corpo, o rosto contorcido de dor. Pai, não! As palavras do garoto ecoaram na mente de Alexandre como um eco distante. A cena se tornara ainda mais confusa. O motociclista agora estirado não era apenas um desconhecido, era o pai do menino desesperado. E naquele instante, o caos se transformou em pura inevitabilidade. Alexandre olhou para Daniela, procurando respostas. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, os olhos fixos no chão. Então, algo nos olhos dela mudou. Uma ferocidade intensa surgiu. A cidade vai pagar! Ela gritou, mas o peso da frase não caiu apenas sobre os motociclistas. Era como se todos ao redor sentissem o impacto das palavras. Uma tempestade se formando no horizonte. O que você sabe sobre isso? Alexandre exigiu, mas sua voz soou mais como um lamento. Daniela virou-se, o olhar desafiador, mas algo se quebrou ali. Eu sei que eles não vão parar. Eles sabem quem eu sou. O coração de Alexandre acelerou. Quem era ela de verdade? Uma luz estranha iluminou seu rosto, e ele teve um súbito vislumbre do passado dela. Algo horrendo, algo que se escondia sob a superfície. Num instante, a praça se tornou um liquidificador de emoções. As pessoas estavam gritando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a maioria só sabia uma coisa. A vida deles estava prestes a virar de cabeça para baixo. O filho do motociclista olhou para Alexandre. Você sabia? Você sabia que ela era uma criminosa? As palavras caíram como uma bomba. E Alexandre sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? O sangue lhe subiu à cabeça. Como assim? Ele não queria acreditar. Daniela, a mulher que havia se mostrado uma bênção, se transformara em um perigo aterrador. Como ele não viu isso antes, as peças começaram a se encaixar em uma montagem grotesca. As fitas coloridas, os risos dos gêmeos, tudo aquilo, um plano disfarçado. E então,
Como se tivesse lido seus pensamentos, Daniela falou: Eu não queria isso, Alexandre. Mas eles têm segredos. Eu estou aqui para expô-los. Antes que ele pudesse processar a avalanche de palavras, um motor rugiu ao longe. Uma nova moto se aproximava, mais barulhenta e ameaçadora. Alexandre olhou para Daniela, que agora pálida como um fantasma, murmurou: É eles. Eles estão aqui. O medo tomou conta de todos novamente. As pessoas começaram a correr em todas as direções. O garoto, ainda ao lado do pai caído, parecia congelado. A adrenalina tremeu nos músculos de Alexandre enquanto ele puxava Samuel e Rafael para perto. Vamos! Gritou, mas um movimento rápido de Daniela o fez hesitar. Você não entende. Eles não vêm só por mim, disse, agora com a voz embargada. Eles vêm por você, por seus filhos. E nesse momento, a verdade devastadora e impiedosa atingiu Alexandre como um soco no estômago. O que Daniela revelou, a vida que ela levava e a força que tinha, tudo isso era uma armadilha. O que você sabe sobre os gêmeos? Ele perguntou. Uma questão carregada de medo e desconfiança. E no instante em que ela ia responder, a moto soltou um grito agudo. O som cortou o ar, e uma sombra enorme se lançou contra eles. Alexandre olhou para cima, cercado pela escuridão de um segredo que poderia consumir tudo. A revelação estava à beira do abismo. Placa de um laboratório clandestino. Era isso que Alexandre viu estampada em um dos ônibus do Vale às Escuras, repleto de imagens de pesquisa. De repente, as revelações dos últimos dias se conectaram. Os gêmeos, os tratamentos. Não pode ser, murmurou. Sá, um ex-doutor que também conhecia o lado obscuro da cidade, apareceu. Os gêmeos têm algo especial. Algo que muitos desejam, disse Sá, olhando diretamente para Alexandre com um sorriso manipulador, enquanto as motos chegavam mais perto. A última peça do quebra-cabeça se encaixou e a verdade bateu forte. Daniela! Ele gritou. Mas o que ele sentia era mais que medo. Era desespero. Os gêmeos eram um alvo. E ele estava no meio de uma guerra que nunca quis participar. Os olhos de Daniela brilharam de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Era cólera e poder, um lado dela que ele não conhecia. Mudei tudo por você e seus filhos, e agora não posso recuar, disse Daniela, sua voz entrecortada pela emoção. E antes que Alexandre pudesse entender, as motos finalmente pararam. A figura encapuzada que desceu da última moto era inconfundível. O frio na espinha de Alexandre se intensificou ao reconhecer o rosto. Era alguém que ele conhecia bem, alguém que ele nunca achou que veria novamente. Um passado que deveria ter sido enterrado voltava para atormentar sua vida e, mais importante, a dos gêmeos. A dúvida pairou no ar. O que isso significava? Ele olhou para Daniela, que parecia pronta para tudo, e para os gêmeos, que observavam tudo com olhos grandes e inocentes. O fio da verdade estava prestes a se romper. E à medida que as revelações desmoronavam ao redor deles, Alexandre percebeu que a luta estava apenas começando. A tensão na praça pesava como um manto sombrio. Alexandre fixava os olhos em Daniela, confuso e apavorado. A mulher que havia trazido sorrisos e luz para seus filhos,
agora parecia inconfundível, convertida em uma estranha e ameaçadora. As palavras do garoto ecoavam em sua mente. Você sabia? Você sabia que ela era uma criminosa? Ele se perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. Subitamente, o homem encapuzado avançou. Seu olhar intenso e ameaçador imediatamente centrou-se em Daniela. Você não aprendeu, não é? A voz dele era um sussurro envolto em malícia. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. O passado dela não era apenas nebuloso, era aterrorizante. Uma vez perdida, sempre perdida, ele continuou, tão calmo que fazia o coração de Alexandre disparar. Não olhe para mim como se eu fosse a vilã, Daniela gritou, a fúria começando a dominar suas feições. A praça, que estava cheia de gente agora, parecia uma armadilha cheia de folhas secas, fazendo barulho ao vento. Os murmúrios da multidão falavam de medo e confusão. Faça o que precisa fazer, ela desafiou, seu olhar flamejante, mirando o motociclista. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um clique. O som cortou o ar pesado. As pessoas começaram a se agitar. O homem encapuzado estava segurando uma arma. Uma pistola apontada diretamente para Daniela. O chão pareceu tremer sob os pés de Alexandre. Você não sabe o que fez, Daniela, gritou o motociclista. E antes que Alexandre pudesse reagir, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão. O corpo de Daniela balançou e em um segundo que parecia durar uma eternidade, ela caiu. O impacto foi devastador. Não! Alexandre gritou. O mundo ao seu redor explodiu em caos. A multidão estava em pânico, correndo em direção a qualquer lugar que pudesse oferecer segurança. Ele sentiu um nó na garganta enquanto observava Daniela no chão. O olhar dela estava fixo em algum lugar além dele, e a expressão de terror se foi, substituída por um silêncio confuso. O filho do motociclista, ainda atordoado, olhou para o pai. O que você fez? A cena se despedaçou em fragmentos. Alexandre rapidamente puxou Samuel e Rafael para mais perto, os rostos dos meninos refletindo um medo que ele nunca havia visto antes. Vamos, meninos, rápido, ele gritou, e tudo parecia girar ao seu redor. Mas não conseguia desviar o olhar de Daniela, que estava tão próxima, mas tão longe, sem saber se estava vivo ou morto. Ainda assim, o som de uma sirene se aproximando trouxe um novo nível de alerta. A cidade estava começando a acordar. Ele precisava agir. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Daniela não era apenas uma mulher em busca de redenção. Ela era uma peça em um tabuleiro que ele desconhecia. O motociclista estava prestes a falar, mas um grito mais agudo cortou a manhã. Mãe! A voz do garoto que havia perdido o pai cobriu tudo. A dor estava em cada palavra, em cada lágrima que escorria pelo rosto dele. O garoto não só havia perdido seu pai, mas agora também a sua inocência. Era um ciclo vicioso, uma teia de sofrimento. Nós precisamos ir! Alexandre gritou, tocando a mão dos gêmeos. Mas, antes que pudesse se mover, uma figura emergiu da multidão. Era Sá, o ex-doutor. Cuidado, Alexandre, eles estão atrás de você. Ele alertou, o pânico em seus olhos, enquanto a polícia se aproximava. O motociclista olhou de relance para a arma, então para Daniela, e uma expressão de dúvida se formou. Daniela, você sabia que isso poderia acontecer? Ele parecia perdido, e o choque acabou por se apoderar do rosto dele. Era uma crise de identidade em meio ao caos. Daniela estava caindo, mas a verdade sobre seu passado estava emergindo. Vocês não entendem, ela murmurou. Seu olhar distante se fixou em Alexandre. Eu não sou quem você pensa que sou.
nem quem eu pensava ser. A revelação estava prestes a explodir a qualquer momento. A confusão em meio à agitação tomara conta do lugar. O que ela queria dizer? As palavras flutuavam no ar, carregando um peso insuportável. Meus filhos, o que você fez? Alexandre balbuciou, uma sensação gélida subindo pela espinha. E ali, em meio a despedidas e lágrimas, a vida deles mudava mais uma vez. O tempo estava passando, mas ele não sabia se poderia enfrentar o que estava vindo. O que mais Daniela ocultava? E que lado dela ele realmente conhecia? As perguntas pairavam no ar, e a resposta estava prestes a chocar a todos. A tensão na praça pesava como um manto sombrio. Alexandre fixava os olhos em Daniela, confuso e apavorado. A mulher que havia trazido sorrisos e luz para seus filhos, agora parecia inconfundível, convertida em uma estranha e ameaçadora. As palavras do garoto ecoavam em sua mente. Você sabia? Você sabia que ela era uma criminosa? Ele se perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. Subitamente, o homem encapuzado avançou. Seu olhar intenso e ameaçador imediatamente centrou-se em Daniela. Você não aprendeu, não é? A voz dele era um sussurro envolto em malícia. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. O passado dela não era apenas nebuloso, era aterrorizante. Uma vez perdida, sempre perdida. Ele continuou, tão calmo que fazia o coração de Alexandre disparar. Não olhe para mim como se eu fosse a vilã! Daniela gritou, a fúria começando a dominar suas feições. A praça, que estava cheia de gente, agora parecia uma armadilha cheia de folhas secas, fazendo barulho ao vento. As pessoas começaram a se afastar, murmurando em desespero. Faça o que precisa fazer, ela desafiou, seu olhar flamejante mirando o motociclista. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um clique. O som cortou o ar pesado. As pessoas começaram a se agitar. O homem encapuzado estava segurando uma arma. Uma pistola apontada diretamente para Daniela. O chão pareceu tremer sob os pés de Alexandre. Você não sabe o que fez, Daniela! Gritou o motociclista. E antes que Alexandre pudesse reagir, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão. O corpo de Daniela balançou. E, em um segundo que parecia durar uma eternidade, ela caiu. O impacto foi devastador. Não! Alexandre gritou. O mundo ao seu redor explodiu em caos. A multidão estava em pânico, correndo em direção a qualquer lugar que pudesse oferecer segurança. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto observava Daniela no chão. O olhar dela estava fixo em algum lugar além dele. E a expressão de terror se foi, substituída por um silêncio confuso. O filho do motociclista, ainda atordoado, olhou para o pai. O que você fez? A cena se despedaçou em fragmentos. Alexandre rapidamente puxou Samuel e Rafael para mais perto. Os rostos dos meninos refletindo um medo que ele nunca havia visto antes. Vamos, meninos, rápido! Ele gritou, e tudo parecia girar ao seu redor. Mas não conseguia desviar o olhar de Daniela, que estava tão próxima, mas tão longe, sem saber se estava vivo ou morto. Ainda assim, o som de uma sirene se aproximando trouxe um novo nível de alerta. A cidade estava começando a acordar. Ele precisava agir. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Daniela não era apenas uma mulher em busca de redenção. Ela era uma peça em um tabuleiro que ele desconhecia.
O motociclista estava prestes a falar, mas um grito mais agudo cortou a manhã. Mãe! A voz do garoto que havia perdido o pai cobriu tudo. A dor estava em cada palavra, em cada lágrima que escorria pelo rosto dele. O garoto não só havia perdido seu pai, mas agora também a sua inocência. Era um ciclo vicioso, uma teia de sofrimento. Nós precisamos ir, Alexandre gritou, tocando a mão dos gêmeos. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu da multidão. Era Sá, o ex-doutor. Cuidado, Alexandre! Eles estão atrás de você! Ele alertou, o pânico em seus olhos. Enquanto a polícia se aproximava, o motociclista olhou de relance para a arma, então para Daniela, e uma expressão de dúvida se formou. Daniela, você sabia que isso poderia acontecer? Ele parecia perdido, e o choque acabou por se apoderar do rosto dele. Era uma crise de identidade em meio ao caos. Daniela estava caindo, mas a verdade sobre seu passado estava emergindo. Vocês não entendem, ela murmurou. Seu olhar distante se fixou em Alexandre. Eu não sou quem você pensa que sou, nem quem eu pensava ser. Antes que Alexandre pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor estourou no céu. Era uma explosão, e o chão sob eles tremeu. Um veículo pesado despencou do alto, deslizando pela praça antes de atingir o grupo. As pessoas gritaram, arrastadas para a confusão. O som cortante do metal raspando no chão tomou conta, e no meio de tudo isso, um brilho metálico chamou a atenção de Alexandre. Ele se virou e, para seu horror, viu a verdadeira identidade do homem encapuzado. Era um antigo rival de seu pior pesadelo. Alguém que a cidade toda temia. A quadrilha secreta que ele achava ter destruído estava ressurgindo. E para o choque total, Alexandre reconheceu a marca tatuada no braço do homem, como símbolo de sua própria família. Um legado de traição que ele pensava ter enterrado. Não, não pode ser! Alexandre gritou enquanto as peças começavam a se encaixar. A verdade chocante começou a desmoronar em sua mente. Daniela, o que você sabe sobre isso? Sua voz estava tingida de medo. Os gêmeos, que até aquele momento estavam em choque, agora olhavam para o pai, esperando uma resposta, temendo pelo que estava por vir. E assim, em meio ao tumulto e à confusão, a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais estava escondido? E o que Daniela realmente sabia? As respostas estavam agora mais próximas, mas também mais assustadoras do que ele jamais imaginou. A tensão na praça pesava como um manto sombrio. Alexandre fixava os olhos em Daniela, confuso e apavorado. A mulher que havia trazido sorrisos e luz para seus filhos, agora parecia inconfundível, convertida em uma estranha e ameaçadora. As palavras do garoto ecoavam em sua mente. Você sabia? Você sabia que ela era uma criminosa. Ele se perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. Subitamente, o homem encapuzado avançou. Seu olhar intenso e ameaçador imediatamente centrou-se em Daniela. Você não aprendeu, não é? A voz dele era um sussurro envolto em malícia. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. O passado dela não era apenas nebuloso, era aterrorizante. Uma vez perdida, sempre perdida. Ele continuou, tão calmo que fazia o coração de Alexandre disparar. Naquele instante, algo estrondoso cortou o ar pesado da praça. Uma explosão. As pessoas gritaram e uma nuvem de destruição subiu em torno deles. Alexandre mal teve tempo de puxar Samuel e Rafael para perto, quando tudo ao seu redor se tornou um caos. O chão tremeu. A multidão,
agora em pânico, se espremia e corria. Ele olhou para Daniela. Ela olhava para a explosão, como se algo tivesse se quebrado dentro dela. Você não pode fazer isso, gritou Alexandre, mas a voz dele se perdeu no tumulto. A confusão reinava e tudo estava em movimento, como um pesadelo que não tinha fim. Então, no meio da fumaça e dos gritos, Alexandre viu. O homem que havia disparado contra Daniela agora revelava-se um certo poder. Ele ergueu algo em sua mão, uma arma, e apontou diretamente para um alvo. Para Alexandre, o tempo pareceu parar. O olhar de medo de Daniela se misturou com algo mais profundo. A culpa. E naquele instante, um clarear mudou tudo. Pai! O grito era do garoto, que ao perceber seu pai caído, desatou a correr. Mas não era só isso. Efeito dominó. O rosto de Alexandre ficou branco. O menino revelou não só sua dor, mas uma conexão inesperada. O garoto não era apenas um espectador da cena. Ele era filho do homem caído. O passado obscuro de Daniela havia se entrelaçado com o destino de Alexandre de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele é meu irmão, não é? O garoto ofegava, e o que Alexandre ouviu ao fundo parecia um eco distante. Quebras de janelas, gritos alarmados, um ruído ensurdecedor. A revelação golpeou como uma faca. Daniela e o desconhecido estavam entrelaçados de uma forma muito mais íntima e complicada. Daniela, você... O que você fez? As palavras balançaram nos lábios de Alexandre, enquanto um novo olhar de medo cruzava o rosto dela. O que mais havia escondido? Quantos segredos ela guardava? E antes que ele pudesse intervir, os motociclistas se reagruparam e avançaram. Os feixes de luz cortavam a fumaça, revelando rostos conhecidos da multidão em pânico. As expressões de choque e surpresa preenchiam a praça. Entre eles, Sá estava à frente, seus olhos cheios de pavor. Eles não vão parar! E você, Alexandre, fez parte disso. Você estava certo sobre os gêmeos, não estava? Sá olhou profundamente nos olhos de Alexandre, e sua voz era um rosnado. Eles não são apenas crianças comuns. A cidade nunca os deixará em paz. Naquele momento, tudo pareceu desmoronar. A verdade estava ali, nua e crua, pairando entre eles, como um fantasma que deveria permanecer enterrado. O horror que se desenrolou era mais do que um mero engano. Eram vidas entrelaçadas, segredos desnudados, uma rede de traições e revelações. Cuidado! O alerta de Daniela cortou o ar, mas era tarde demais. Um dos motociclistas disparou e Alexandre tornou-se um alvo. Um tiro! O seu reflexo de proteção fez seu coração disparar. Ele se lançou sobre os meninos, enquanto tudo ao seu redor mergulhou em um turbilhão. Gritos, sussurros. O tempo parecia se estender, e a última coisa que viu foi o olhar do garoto. Ele refletia não apenas medo, mas a dor de um segredo revelado. E enquanto tudo desmoronava, uma única pergunta ecoou. Até que ponto iriam por amor, culpa e a busca pela verdade? O sonido ensurdecedor de caos e dor não era o fim, mas apenas o começo de um novo pesadelo, onde a linha entre bem e mal estava prestes a se borrar para sempre. A tensão na praça pesava como um manto sombrio. Alexandre fixava os olhos em Daniela, confuso e apavorado.
A mulher que havia trazido sorrisos e luz para seus filhos, agora parecia inconfundível, convertida em uma estranha e ameaçadora. As palavras do garoto ecoavam em sua mente. Você sabia que ela era uma criminosa. Ele se perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. Subitamente, o homem encapuzado avançou. Seu olhar intenso e ameaçador imediatamente centrou-se em Daniela. Você não aprendeu, não é? A voz dele era um sussurro envolto em malícia. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. O passado dela não era apenas nebuloso. Era aterrorizante. Uma vez perdida, sempre perdida. Ele continuou, tão calmo que fazia o coração de Alexandre disparar. Naquele instante, algo estrondoso cortou o ar pesado da praça. Uma explosão. As pessoas gritaram e uma nuvem de destruição subiu em torno deles. Alexandre mal teve tempo de puxar Samuel e Rafael para perto, quando tudo ao seu redor se tornou um caos. O chão tremeu. A multidão, agora em pânico, se espremia e corria. Ele olhou para Daniela, que olhava para a explosão, como se algo tivesse se quebrado dentro dela. Você não pode fazer isso, gritou Alexandre, mas a voz dele se perdeu no tumulto. A confusão reinava e tudo estava em movimento, como um pesadelo que não tinha fim. Então, no meio da fumaça e dos gritos, Alexandre viu o homem que havia disparado contra Daniela. Agora revelava-se um certo poder. Ele ergueu algo em sua mão, uma arma, e apontou diretamente para um alvo, para Alexandre. O tempo pareceu parar. O olhar de medo de Daniela se misturou com algo mais profundo, a culpa. E naquele instante, um clarear mudou tudo. Pai! O grito era do garoto, que ao perceber seu pai caído, desatou a correr. Mas não era só isso. Efeito dominó. O rosto de Alexandre ficou branco. O menino revelou não só sua dor, mas uma conexão inesperada. O garoto não era apenas o espectador da cena. Ele era filho do homem caído. O passado obscuro de Daniela havia se entrelaçado com o destino de Alexandre de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele é meu irmão, não é? O garoto ofegava. E o que Alexandre ouviu ao fundo parecia um eco distante. Quebras de janelas, gritos alarmados, um ruído ensurdecedor. A revelação golpeou como uma faca. Daniela e desconhecido estavam entrelaçados de uma forma muito mais íntima e complicada. Daniela, o que você fez? As palavras balançaram nos lábios de Alexandre, enquanto um novo olhar de medo cruzava o rosto dela. O que mais havia escondido? Quantos segredos ela guardava? E antes que ele pudesse intervir, os motociclistas se reagruparam e avançaram. Os feixes de luz cortavam a fumaça, revelando rostos conhecidos na multidão em pânico. As expressões de choque e surpresa preenchiam a praça. Entre eles, Sai estava à frente, seus olhos cheios de pavor. Eles não vão parar! E você, Alexandre, fez parte disso. Você estava certo sobre os gêmeos, não estava? Sá olhou profundamente nos olhos de Alexandre e sua voz era um rosnado. Eles não são apenas crianças comuns. A cidade nunca os deixará em paz. Naquele momento, tudo pareceu desmoronar. A verdade estava ali, nua e crua, pairando entre eles, como um fantasma que deveria permanecer enterrado. O horror que se desenrolou era mais do que um mero engano. Eram vidas entrelaçadas, segredos desnudados, uma rede de traições e revelações. Cuidado! O alerta de Daniela cortou o ar, mas era tarde demais. Um dos motociclistas disparou e Alexandre tornou-se um alvo.
Um tiro. O seu reflexo de proteção fez seu coração disparar. Ele se lançou sobre os meninos, enquanto tudo ao seu redor mergulhava em um turbilhão. Gritos, sussurros. O tempo parecia se estender, e a última coisa que viu foi o olhar do garoto. Ele refletia não apenas medo, mas a dor de um segredo revelado. E enquanto tudo desmoronava, uma única pergunta ecoou: até que ponto iriam por amor, culpa e a busca pela verdade? E então, em um movimento extremamente rápido, a base da praça começou a se desintegrar. O chão tremia intensamente, como se a terra estivesse em cólera. Um buraco se abriu e uma luz ofuscante rompeu de lá de dentro, atraindo os olhares de todos. No centro do pavor, as vertentes da realidade começaram a se desdobrar. Não! O que está acontecendo? Gritou Sa, enquanto os motociclistas recuavam, e como se atendendo a um chamado sombrio, uma forma grotesca começou a emergir do buraco. Era um homem, mas não um homem comum. Ele tinha um ar sobrenatural, vestígios de um horror ancestral nos olhos. Eu sou o que você buscou em seus sonhos, o que você deve temer. O pânico tomou conta da praça. O homem, ou qualquer que fosse aquilo, parecia estar ali para resolver contas muito antigas. Daniela, você não deveria ter voltado. Ele rugiu, a voz reverberando como um eco distante nas paredes da mente de Alexandre. E assim, o mundo à volta deles explodia, em cores e sombras, revelando que nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. A batalha estava longe de terminar, mas a verdadeira luta tinha apenas começado. A identidade daquele ser e como ele se relacionava com todos os envolvidos prometia um desfecho aterrador e inesperado. A adrenalina corria, e o que parecia ser uma necessidade de proteção se transformava em um jogo de sobrevivência. E enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, Alexandre percebeu que tudo o que acreditava saber poderia ser uma ilusão. O que iria acontecer a seguir poderia destruir tudo o que ele conhecia. A praça estava mergulhada num caos absoluto. Alexandre se via cercado por gritos e fumaça, e o chão tremeu sob seus pés, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Ele olhou para Daniela, caída no chão, seus olhos fixos em algo além do alcance dele. O coração de Alexandre disparou, se agitando entre desespero e confusão. O passado de Daniela estava finalmente exposto, mas isso não importava agora. O que realmente importava eram os gêmeos. Vamos! Ele gritou, agarrando as mãos de Samuel e Rafael. As crianças estavam assustadas, sem saber o que estava acontecendo. O garoto do motociclista, agora ajoelhado ao lado do pai, soltou um grito que fez a garganta de Alexandre apertar ainda mais. O cenário parecia um pesadelo que não acabava. Ele precisava sair dali, antes que tudo piorasse. Então, entre a confusão, Alexandre avistou Sa, o ex-doutor, lutando para se levantar. Vá, Alexandre, você precisa proteger os meninos. Sa gritou. A voz dele era um misto de urgência e medo. O que ele sugeria era impensável, mas parte dele compreendeu. Durante um segundo, o mundo parou. Era uma escolha: salvar os irmãos ou tentar ajudar Daniela. Mas, e ela? Alexandre perguntou, com a voz embargada, olhando para Daniela, que estava perdida entre a vida e a morte. Ele sentia que o peso do passado dela caía sobre ele. Ela escolheu esse caminho, Sa insistiu, puxando Alexandre pela mão. Os gêmeos são a sua prioridade agora. Não podemos perder mais tempo.
O movimento da multidão começou a se agitar. Os motociclistas estavam em retirada, mas não por muito tempo. O que viria na sequência não parecia promissor. E assim, sem pensar duas vezes, Alexandre, segurando Samuel e Rafael, se lançou em direção à saída da praça. Durante a corrida, ele olhou para trás apenas uma vez, o último vislumbre de Daniela. Sua expressão perdida e marcada pela dor, um misto de arrependimento e desespero. O coração dele se partia enquanto a distância entre eles aumentava. Quando finalmente chegaram a uma rua mais tranquila, a adrenalina começou a ceder. O silêncio era quase ensurdecedor. Os gêmeos ainda estavam a acalmá-los. Estamos seguros agora. Estamos. Tudo vai ficar bem, ele disse, embora sentisse que a mentira pesava sobre ele. A cidade ainda estava em tumulto, mas eles estavam a salvo, por enquanto. Enquanto os meninos se abraçavam, Alexandre percebeu que a luta não era apenas pela sobrevivência. Havia algo mais profundo. Os gêmeos eram especiais. Sua ligação com Daniela não era um acaso. Eles tinham que descobrir o que realmente significava tudo isso. A história deles estava longe de terminar. Uma nova jornada aguardava. O peso do futuro pesava em seus ombros. E assim, enquanto ele observava os filhos começarem a relaxar, um novo fogo acendeu em seu coração. Ele precisava entender o passado, não apenas de Daniela, mas o deles. Afinal, a verdade sempre tem formas inesperadas de se revelar. Agora, enquanto os gêmeos se perdiam em risadas e um novo começo se desenhava, Alexandre percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que ele faria com a nova realidade que haviam encontrado? Teria coragem de encarar a verdade. Se a sua adrenalina ainda está pulsando e você quer saber o que vem a seguir, então você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho e alimenta o algoritmo. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este.